Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um estudo da nossa Casa Espírita Diógenes de Medeiros. E como fazemos sempre, meus irmãos, vamos para tudo começar bem, pedir a Jesus bênçãos e luzes para esse nosso trabalho. Vamos pedir também a companhia dos bons irmãos espirituais que cuidam desta parte de exposições, de estudos, que eles possam estar do nosso lado, nos amparando, nos intuindo e, então, na certeza da companhia desses bons irmãos, na certeza das bênçãos das luzes do Senhor Jesus, nós estamos iniciando mais esse estudo, graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos falar hoje sobre perispírito e obsessão. Vamos dar continuidade ao estudo desse livro do Zalmino Zimmermann, livro que tem o título Perispírito. E hoje trataremos desse nosso papel principal que tem o perispírito, mas dando sequência nesse estudo todo, falar sobre obsessão. Obsessão é uma das situações mais difíceis e embaraçosas para todos nós. Para falarmos um pouquinho sobre ela, temos que lembrar que é um dos fenômenos mais complexos para o ser humano. E não é de hoje, em todos os tempos, o ser humano sofreu com tudo isso, viveu sempre rodeado de espíritos, porque afinal de contas o mundo espiritual está sempre em contato com o mundo material. Mas em outras épocas não conheciam, o ser humano não conhecia esta possibilidade de intercâmbio com o mundo espiritual. E sofria sim, sofria de obsessão, tinha tantos problemas e não sabia, não entendia o porquê de tudo aquilo. E esse problema foi sendo trazido até nos dias de hoje, mas quem estudou realmente sobre ele, quem fez um estudo sistematizado foi Kardec, que abordou este tema de uma forma mais profunda e detalhada e nos trouxe muitas respostas através dos espíritos superiores que o acompanharam nessa codificação. Vamos entender sobre tudo isso. Vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades da nossa vida. Temos dificuldades, sim, e muitas delas têm a obsessão fazendo parte. Então, a obsessão, eles dizem, consiste na atuação ou domínio de um ou mais espíritos sobre o outro, provocando sofrimentos mentais e perturbação física. Quer dizer, é um espírito inferior, podemos chamar, um espírito sofredor, podemos também dizer assim, que simplesmente atua sobre nós, tem o domínio sobre nós e nos traz sofrimentos mentais, perturbações físicas. E aí, essas duas interrogações que eu coloquei, porque quantas pessoas tem dúvidas sobre isso? Será que é justo? Será que já não chegam os problemas que nós temos diariamente na nossa vida? Esse fardo que todos nós carregamos, as dificuldades, os nossos problemas, as nossas doenças, aflições de toda espécie. Afinal, a vida neste mundo aqui de provas e expiações não é fácil. Temos dificuldades de de resolver todos esses problemas e ainda por cima de tudo isso sofrermos de obsessão. A gente realmente questiona. Muitos chegam na nossa casa espírita e questionam sobre isso, dizendo, por favor, eu estou sofrendo muito, eu tenho muitos problemas, tirem esse espírito de perto de mim, ele é malvado, ele me faz sofrer, resolvam, por favor, este problema. E é justamente
para resolver esses problemas que nós temos que buscar o conhecimento? Nós fomos buscar no parecer de André Luiz, nesse livro Nos Domínios da Mediunidade, e ele diz assim para nós: toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. E aí, analisando, a gente pensa, reciprocidade quer dizer, nós somos recíprocos num processo obsessivo? Nós fazemos parte de todo esse processo? Nós permitimos que ele nos imponha sofrimento, esse espírito maldoso, esse obsessor? E eles dizem que é um processo bilateral. É exatamente isso, um processo bilateral. Significa que existe o obsessor, aquele que se julga sofredor e vem trazendo cobranças, vem em busca de cobranças de tudo aquilo que ele sofreu. E do outro lado são aqueles seres que têm registrado no seu perispírito culpas, deslizes, fraquezas, e em função dessa fraqueza, em função de tudo isso que fica registrado, como nós já estudamos no nosso perispírito, esses irmãos sofredores têm sim a possibilidade de se aproximar de nós. Vamos fazer um questionamento? Como começam esses processos obsessivos? Em outros estudos nossos, neste mesmo livro, quando nós abordamos as propriedades do perispírito, nós falamos sobre uma das suas propriedades, que é a expansão. Ele tem a propriedade da expansibilidade. E aí, quando ele se expande, ele nos coloca em contato com outros irmãos espirituais. E nós sabemos que não estamos sozinhos. Por mais que nós nos isolemos, os espíritos sempre fazem parte, sempre estão por perto de nós. E o perispírito faz com que esses irmãos nos enxerguem, percebam a nossa presença, enxerguem no nosso mais íntimo. Então, aqui é o nosso perispírito trabalhando. E aí eles perguntaram como começam muito desses processos obsessivos. E tem essa figura aqui, este desenho, que às vezes a gente vê em história, em quadrinhos, que é o desenho do nosso pensamento. Quando o desenho do nosso pensamento sai em histórias em quadrinhos, ele vem escrito dentro desta figura, ou às vezes até desenhado, e no plano espiritual é mais ou menos assim. Os irmãos espirituais que estão por perto sabem exatamente o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo, os nossos objetivos, aquilo que guardamos mais intimamente, eles estão a par, eles conseguem perceber através do nosso perispírito que tudo registra, tudo aquilo que vai dentro de nós, os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos medos, tudo isso fica registrado. E aqueles irmãos espirituais têm sim a condição de ler tudo, de perceber tudo o que vai dentro de nós, exatamente como nós somos. Esses obsessores nos observam, nós passamos então a ser seus alvos. É aí que a gente tem dúvida. Mas existe justiça numa situação como essa? Porque, afinal de contas, eles nos conhecem, eles nos enxergam, eles sabem o que vai no nosso coração e nós não. Nós não conhecemos esse obsessor, nós não sabemos onde ele está, quando ele chega, qual o seu objetivo, qual os seus projetos. Então, não existe justiça, porque as armas são diferentes. Nós não temos as mesmas armas que ele. E será que isso é correto? Será que Deus permite que esses obsessores nos façam o mal? E no livro dos Espíritos eles dizem sim para nós, que Deus permite porque
esses irmãos sofredores, que passam a ser os nossos obsessores, eles servem de instrumento para nos provar, para fazer com que tudo aquilo que nós temos de débitos do passado venha à tona novamente, que a gente possa passar por aquelas situações que nós fizemos os outros passarem. Então, Deus permite essa situação. Deus não manda que seja feito o mal, mas eles também são irmãos sofredores. Eles são irmãos ainda não esclarecidos e eles desejam vingança. Então, existe esta situação. Um está em benefício do outro. Ele nos traz todo esse sofrimento e essa dor porque nós precisamos evoluir, nós precisamos melhorar como seres humanos. E ele então serve de instrumento da divindade para que a gente possa ser provado, ser testado naquilo que somos hoje. Espíritos se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos, com as amostras dos nossos pensamentos. Não tem como fazer diferente. Nós já falamos sobre os afins, que os afins se atraem. E se eles vibram na mesma faixa que a gente, se eles estão num sofrimento parecido com o nosso, eles têm sim condição de entrar em contato conosco, porque eles percebem quais são os nossos desejos, quais são aqueles objetivos mais guardados intimamente, porque através do nosso pensamento nós damos amostras de tudo que vai no nosso íntimo. E eles então têm de livro aberto tudo aquilo que realmente somos. Mas se a gente for prestar atenção, nós é que permitimos esse acesso. Nós é que permitimos que esse irmãozinho sofredor também tenha acesso a nós e nos faça sofrer, porque nós somos iguais a eles. Nós vibramos na mesma faixa, na mesma sintonia e permitimos que eles acessem aquilo que vai no nosso íntimo. E aqui eles dizem também que o nosso pensamento cria a nossa vida através do reflexo de nós mesmos. É exatamente isso. A nossa vida é o reflexo do que nós somos, do que nós já fomos. E a gente sabe que hoje, as nossas atitudes de hoje estão já forjando o nosso dia de amanhã. Significa que o nosso dia de ontem, como nós nos portamos, como nós agimos, tem como resultado o que somos hoje, a nossa vida atual. Eu trouxe aqui para nós aquele desenho, corpo físico, perispírito, e trouxe também, como se fosse o nosso psiquismo. Essa área mais externa, em azul, nós podemos dizer que é o nosso consciente atual. Essa parte mais interna, em laranja, são as nossas vidas passadas, é o nosso inconsciente passado. E este centro, muito claro, ele é a centelha divina em nós, é Deus em nós. Tudo isso faz parte do nosso psiquismo. Essa parte central, que dissemos que é Deus em nós, é aquela centelha divina que nos atrai, que nos chama para o bem, que nos faz querer ser seres humanos melhores. E esses outros pontos aqui, o pessoal questiona. Todos esses pontinhos aqui, o que significam? Somos nós mesmos, em outras vidas. Vivemos outras vidas, porque afinal de contas, a doutrina diz para nós, para cada um de nós, você é um espírito imortal, nós não morremos. Quem morre é o corpo físico, ele sim baixa a sepultura. O perispírito segue com o espírito para o plano espiritual novamente, e aí no plano espiritual tem a condição, muitas vezes dependendo do nível evolutivo de cada ser, de escolher essa nova encarnação, de programar tudo o que pretende para a nova vida. E aí
O nosso perispírito continua presente, ele continua hoje aqui, neste homenzinho maior, ele está registrando a vida atual. E tem as nossas vidas passadas, todos aqueles fomos nós no passado e tivemos naquelas outras vidas os nossos companheiros de jornada. Tivemos marido ou mulher, filhos, sogra também, tivemos parceiros de trabalho, todos aqueles que caminharam conosco em cada uma delas. Só que se hoje não somos perfeitos ainda, naquela época nós também não éramos sem dúvida um pouco piores. E erramos, magoamos, traímos, cometemos até assassinatos, por que não? Nós vivíamos naquela época. Talvez tivéssemos vivido na época, inclusive, de escravidão, onde o senhor de escravos se achava dono daqueles seres por ter a pele negra e decidia a vida de cada um deles, matava, separava mães de filhos e assim por diante. Então, naquela época, aquilo era normal para o ser humano, era justo perante a sociedade. Só que as vidas foram acontecendo e chegando no dia de hoje, este mesmo ser humano já percebe que certas atitudes não são corretas, que aquilo ele já não quer mais fazer. Às vezes tem um impulso, sim, e esse impulso nós devemos lembrar que somos nós no passado que fizemos coisas erradas e que naquela época achávamos certo. Só que eles mandam essas vibrações para nós e muitas vezes naquilo tudo que aprendemos hoje, nós que estamos na doutrina espírita, que o conhecimento está chegando e temos noção desses ensinamentos do Cristo, que diz para nós que devemos ser espíritos melhores, seres humanos mais humanos, que devemos amar ao nosso próximo. Então, este ser de hoje, ele acaba indo em desacordo com os atavismos do passado, nós podemos chamar dessa forma, só que ele ainda não está, não tem a conquista, podemos dizer. Ele já sabe que aquilo é errado, mas ele ainda não consegue de todo ser um ser humano bom. Daquele jeito que às vezes nós nos propomos a ser melhores, mas um impulso tão intenso chega até nós e nós erramos de novo. Isso acontece. Mas estamos lutando nesta vida? Estamos sim. Mas o que eu quero realmente dizer são aqueles nossos companheiros de outras vidas que magoamos, que maltratamos, que humilhamos tantas vezes. Eles voltam sim, e às vezes podem estar junto de nós no dia de hoje, podem estar no plano espiritual e chegam como nossos obsessores. Eles vêm em cobrança, eles querem cobrar aquilo que nós fizemos para eles no passado. Então, essas são as causas remotas das obsessões. Aquilo que vivemos no passado voltam para nós hoje como teste. Esses irmãozinhos sofredores, tudo que nós fizemos com que eles passassem naquela época tanto sofrimento, eles voltam e vêm nos cobrar. É a lei de causa e efeito que está escrito aqui. Nós causamos o mal naquela época e o efeito está voltando para nós agora. Eles querem nos causar o mal ainda, porque eles não têm o esclarecimento, não têm a doutrina do Cristo para se manter, para se basear. E desta forma, nós recebemos esses obsessores que são, então, a causa remota das nossas obsessões. E aqui, Emmanuel nos diz, naquele livro sensacional, O Consolador, a obsessão é sempre uma prova, nunca algo eventual. Não acontece assim por uma eventualidade, por um acaso simplesmente, não. Ela é sempre uma prova. Então, esta obsessão
que vivemos hoje, que sofremos por causa dela hoje, devemos entender como uma prova. Nós estamos no nosso dia a dia, nesta nossa vida, sendo provados, porque, afinal de contas, aquilo que erramos no passado, será que hoje, com o conhecimento que temos, vamos errar de novo? E esses obsessores, esses irmãozinhos, chegam para nós nos testando, nos colocando em prova. Agora nós temos que falar um pouco sobre causas atuais das obsessões. Falamos das remotas? Causas atuais das obsessões. Significa a nossa vida hoje, aquilo que somos hoje. Ou seja, os nossos relacionamentos. Como nós nos portamos com aqueles que convivem conosco, com aqueles mais próximos, com os nossos entes queridos, com aqueles companheiros de trabalho, enfim, com todos aqueles que passam por nós diariamente. Como é o nosso comportamento? E aí cada um se questiona. Eu estou tentando ser melhor. Eu estou fazendo o melhor de mim. Mas será que está mesmo? Será que em pensamento eu também posso dizer a mesma coisa? Porque às vezes eu não estou fazendo, não estou tendo certas atitudes. Mas eu posso pensar. E já vimos da força do nosso pensamento, que nós somos criadores. Nós podemos criar sim. Nós podemos, através do nosso pensamento, causar muitos males àqueles que nos rodeiam. E aí eu trouxe esse termo invigilância. É Jesus que nos fala sobre ele, quando ele diz: orai e vigiai. Nós estamos vigiando não aquele que convive conosco, não aquele que trabalha conosco. Temos que vigiar a nós mesmos. É essa nossa invigilância que faz com que a gente, no dia atual, busque obsessões. E aí, escrito aqui, tem algumas imperfeições dos seres humanos. Afinal de contas, neste mundo ainda de provas e expiações, nós sabemos que mundo de provas e expiações ainda predomina o mal. Nós ainda desejamos o mal. E aí essas imperfeições todas, vícios, ganância, inveja, orgulho, desonestidade, agressividade, maledicência, impulsos inferiores e logo em seguida uma interrogação. Será que isso faz parte da nossa vida? Faz parte de nós intimamente? A forma como eu me porto perante as pessoas que estão comigo talvez seja simpática, talvez tenha uma aparência de bondade, mas será que não leva, aquelas minhas palavras não levam com elas aquele meu orgulho, aquela minha vaidade? Existe honestidade em todas as minhas atitudes? Eu sou agressivo com certas pessoas, em certos momentos eu me dou esse direito de ser agressivo porque me tiraram do sério, porque fizeram coisas que eu não aprovei? E em relação àqueles meus comentários dos amigos, será que existe a maledicência envolvida? Impulsos inferiores, isso ainda faz parte de nós. Tudo isso tira de nós a nossa harmonia mental. Nós nos desequilibramos. O nosso perispírito, que afinal de contas é o estudo também de hoje, ele se desarmoniza, ele se desequilibra e nos traz sensações ruins, nos traz dificuldades e medos, remorsos. Tudo isso faz com que a gente não tenha essa harmonia mental. E quando não se tem essa harmonia mental, eles dizem:
nós estamos abrindo brechas em nosso perispírito para a ligação com espíritos sofredores e para, então, possíveis obsessões. Se tudo isso faz parte de nós, ou se a gente já tem alguma conquista, podemos ter um pouco de entusiasmo nisso tudo. Nós temos conseguido sim, afinal nós já vivemos tanto, nós éramos piores, existe conquista em tudo isso? Existe. Mas se ainda algum desses itens fazem parte de nós, nós ainda estamos abrindo essas brechas para esses irmãozinhos. Nós precisamos continuar, então, sendo testados. Trouxe aqui alguns exemplos, porque, afinal de contas, imagem às vezes ajuda bastante. Espíritos sofredores, que são esses irmãos que nós estamos falando sobre eles, para que eles possam usufruir daqueles condicionamentos que eles viveram aqui na Terra, na vida física, eles dizem, eles induzem seus afins a cometer esses vícios. Quantos irmãos, quantas famílias destruídas através da droga, por causa da droga. E existem irmãos que chegam à nossa casa espírita realmente dispostos a mudar, acreditam que podem, e isso já é um grande passo. Mas nós temos que lembrar que no plano espiritual existem irmãos que passaram pela mesma situação, que foram dependentes desse tipo de droga e se aproximam desse irmãozinho que hoje usa essa droga. Porque se ele realmente não está totalmente convencido e disposto a sair dessa situação, a abrir mão desse vício, ele ainda carrega dentro dele aquela sensação que faz com que ele de vez em quando caia, faz com que ele de vez em quando ache que já tem condição de se manter limpo desse tipo de droga, mas tem as suas recaídas. E essas recaídas são exatamente aquilo que vai dentro, no íntimo dessa criatura. E essas recaídas muitas vezes são proporcionadas, são forçadas por esses irmãos espirituais que ainda desejam vibrar nessa mesma sintonia, desejam usufruir dessas substâncias deletérias e fazem com que o ser humano continue a vibrar nessa mesma faixa e a continuar a sofrendo junto com eles. Mais um exemplo, estamos falando agora de bebidas. O obsessor, ele constrange, ele obriga pela força, ele induz ao vício. Eu acho que normalmente a maioria de nós conhece irmãos que vivem uma situação muito próxima disso, irmãos que às vezes se mantêm longe desse vício por tempo e se acha já numa condição muito favorável, mas ele ainda não tem certeza. Quantas vezes ele passa em lugares onde ele frequentava com outros amigos e passa direto porque ainda não se sente seguro de frequentar aquele ambiente? E isso ele faz por 1, 2, 3 vezes. Em uma delas, esses irmãos espirituais, que aqui está bem nítido, esse irmão abraçado nessa criatura encarnada aqui, sofredora, sopram ao seu ouvido: escuta, você já está bem, você já está seguro, pode sim ir lá cumprimentar seus amigos, não tem problema, entre, faça isso, você pode. E esse irmão vai e se aproxima daqueles outros que continuam dependentes da bebida e da droga. E aí este irmãozinho sofredor, este obsessor, continua dizendo ao seu ouvido: apenas uma dose, sem problema nenhum, você já está garantido, você sabe já como são as coisas e não vai se deixar levar. E aí esse irmãozinho se deixa levar e volta ao vício. Por quê? Porque ele permite que isso aconteça.
ele tem no seu íntimo ainda aquela fraqueza, parece que aquela dependência para que ele possa se sentir mais potente, mais forte, mais seguro. A bebida dava a impressão a ele dessa condição, e isso daí, por ainda fazer parte dele, ele permite a proximidade desses irmãos sofredores que vivem nesta mesma sintonia. Espíritos infelizes nos procuram atraídos por nossos impulsos inferiores. Os bons espíritos não exercem nenhum constrangimento. Eles aconselham, combatem a influência dos maus. Todavia, se não são ouvidos, eles preferem retirar-se. Esta imagem, eu acho que traduz bem isso aqui que nós acabamos de ler. Nós podemos observar os irmãos bem mais profundos, são irmãos superiores que buscam levar ajuda a irmãozinhos que se entregam a esses ambientes viciosos, muitas vezes na maledicência, muitas vezes também na droga, uma série de vícios que às vezes esses ambientes patrocinam. E existe sim a ajuda, o nosso anjo da guarda está sempre por perto. Se esses irmãos que estão sendo levados por obsessores para continuar nesta vida, desejarem sair dela, desejarem com verdade, com certeza do que querem, esses irmãos espirituais vão estar por perto e vão ajudá-los com certeza. Nós temos várias formas de ocorrência da obsessão. A mais simples é a de desencarnado para encarnado. É o item mais comum, aquilo que acontece no nosso dia a dia. Existem também as obsessões entre desencarnados, aquelas de encarnados para desencarnados. Existem também, que muitos não sabem, aquela obsessão entre encarnados. Nós podemos sim estar obsidiando o nosso parceiro e vice-versa. E todos esses itens aqui, essas formas de ocorrência da obsessão, podem também acontecer de forma coletiva. Nós vamos entender cada uma delas. A primeira, que é o de desencarnado para encarnado, que nós dissemos que é o mais simples, que é o domínio de um espírito desencarnado sobre um encarnado. Isso nós já estudamos, já vimos as possibilidades, por que acontecem, tudo isso. E aqui nós queremos dizer também que durante o processo desta obsessão de desencarnado para encarnado, ambos podem trocar forças psíquicas em caráter de reciprocidade. Eles podem chegar a uma relação simbiótica. Significa que aquele encarnado que está sendo obsidiado por um espírito, ele pode estar vibrando na mesma sintonia, ele pode também ter o mal como desejo maior, ele pode estar sofrendo, mas também desejar o sofrimento, e então ele entra neste processo de obsessão, mas com uma reciprocidade. Ele passa então a obsediar aquele que está no plano espiritual. E eles então mantêm essa relação simbiótica. Existe a obsessão de desencarnados para encarnado. Vários espíritos cercam e dominam um antigo algoz, sufocando-o pelas brechas da culpa, em pesadelos e alucinações. Podemos chamar aqui de obsessão kármica. São obsessões do passado, nós já vimos naquele outro slide anterior. São espíritos que sofreram na mão de um algoz em outras vidas. Esta pessoa fez o mal, provocou muito sofrimento, muitas vezes para várias pessoas, para famílias inteiras. E hoje, encarnado aqui, ele não tem sossego, ele não sabe por quê, ele não consegue dormir à noite,
parece que uma angústia, uma aflição, um medo, um pesar grande vai no seu íntimo. Isso tudo ele não sabe definir, não sabe traduzir o porquê que tudo isso acontece. Nós já falamos de vidas anteriores e talvez essa criatura, em vidas anteriores, tenha realmente provocado o sofrimento de muitos e hoje eles não abrem mão. Eles voltam e encontram essa criatura aqui encarnada e promovem para ele todo esse sofrimento. Não dão sossego, estão sempre por perto, fazem com que ele passe por situações de agonia, de sofrimento, porque eles se acham no dever ou se acham no poder de cobrar, de vir sim naquela situação de cobradores. E por estarem no plano espiritual, eles se reúnem porque todos estão vibrando naquela sintonia e buscam o mesmo algoz. E trazem então todos esses pesadelos e alucinações para essa criatura. Existe agora aquela obsessão de desencarnados para encarnados. Nós podemos chamar de epidemias. São situações de muitos obsessores e de muitos, vamos dizer, vítimas. Não são vítimas. Nós já aprendemos que não existe vítima inocente. Aqui nós chamamos vítimas de ontem, que são os atuais obsessores. Eles se associam em doloroso processo de vingança coletiva. Aqui embaixo eu escrevi massacres, martírios, todos eles provocados em guerras, a maioria. Nós podemos entender que em certas localidades, às vezes comandadas por espíritos que tinham o mal em seu coração, o desejo do mal ao seu próximo, fazem com que outros lugares, outras nações sofram o seu jugo, promovem massacres, promovem martírios e promovem o sofrimento de um grupo enorme de pessoas. E aí a situação se inverte. Hoje, esses algozes, aquele que comandava e aqueles que também aceitaram esse tipo de situação, de martírio aos outros, estão encarnados, vamos dizer como exemplo, e aqueles que passaram por todo aquele sofrimento voltam, se reúnem e promovem esse processo de vingança coletiva. Nós teríamos até exemplos para citar. Um deles na época de Jesus, na Judéia, houve sim uma epidemia de obsessões. Jesus, com o seu nível evolutivo, com a sua vibração no bem, ele fazia com que esses obsessores o escutassem. Simplesmente eles se retiravam daqueles sofredores encarnados daquele período. Então, houve nessa época, houve também na época de Kardec, que Kardec esteve presente naquele período. Mas vamos contar isso numa outra oportunidade. Vamos falar sobre obsessão entre desencarnados. Um espírito avançado em conhecimento e inteligência, com muita liderança, porém pobre em amorosidade. Ele se impõe sobre vários outros com as mentes em desequilíbrio. As mentes desses outros têm nelas a culpa, a maldade, o medo e vários outros males que fazem parte dessas criaturas. E em função dessa culpa, de toda essa maldade que ainda vibra dentro de cada um deles, eles se sentem tão culpados, o remorso é de tal tamanho
que eles se sentem inferiores e permitem que, mesmo no plano espiritual, um desses obsessores, que tem todo esse conhecimento, que tem toda essa inteligência, use essas criaturas como comandados, usem essas criaturas para fazer o mal a outros seres. Então existe sim, no plano espiritual, a obsessão entre espíritos desencarnados, tanto aqueles que sofrem se sujeitam àquilo, como aqueles que têm muita inteligência, mas continuam com o mal no coração, que promovem todo esse tipo de sofrimento. Agora, vamos falar da obsessão de encarnado para desencarnado. Muitos casos chegam até nós, aqui na nossa casa espírita. São pessoas que perderam seus entes queridos, que sofrem com isso, que não sossegam, não tem mais harmonia, não tem mais vibração, não tem mais desejo de continuar nesta vida em função do tamanho sofrimento. E isso causa o quê? Existe, então, quando se vive uma situação como essa, existe uma ação telepática persistente, quer dizer, aquela sintonia, aquela constante vibração com aquele ser que já se foi, através dos nossos pensamentos pode ser de ódio, pode ser de inconformação, de revolta, ou talvez, como nós citamos aqui, de incontida saudade. Tudo isso, essa ação telepática, quando é direcionada para o desencarnado, nós vamos acabando a atingir essa criatura que já se foi e provocando o seu desequilíbrio, tanto do perispírito como o seu desequilíbrio mental. Nós passamos a obsediar aquela criatura que já se foi, aquele que já chegou no plano espiritual, tem o seu sofrimento, porque afinal de contas ainda não, vamos supor, não é um ser evoluído, busca fazer melhor, busca trilhar um caminho já através daqueles irmãos espirituais que estão orientando, mas ele se sente travado, ele se sente preso. Isso significa que ele está obsediado por aquela criatura que ficou aqui encarnada. Ela não consegue seguir o seu caminho, seguir a sua vida, pensando que, afinal de contas, o desencarne é para todos. Cada um tem o seu momento, e ter uma aceitação para tudo isso e simplesmente mandar a ele, no plano espiritual, vibrações, energias boas. E passa, quando ele sente toda essa inconformação, passa a manter essa sintonia e chegar a uma obsessão. E pode, como nós escrevemos aqui, também se tornar uma obsessão recíproca. Aquele que está desencarnado, quando vibra também na mesma sintonia que aquele que aqui ficou, eles podem também manter essa obsessão recíproca. Agora, aquilo que muitos não acreditam são as obsessões que existem entre encarnados. Ideias fixas de paixão, poder, vingança, ciúme, ânsia sexual, raiva, ressentimento, tudo isso acaba formando circuitos obsessivos. Quantas situações a gente escuta, a gente presencia de um ciúme exagerado, de uma paixão, de querer ter o poder sobre o outro, tudo isso se torna uma obsessão. E existe também a possibilidade de uma influenciação mútua. Essa influenciação mútua causa também disfunções no perispírito de ambos, podendo projetar-se além desencarnação e pós-renascimento. Nós sabemos de histórias que pessoas que convivem, que não conseguem estar juntos,
que sofrem dessas paixões todas e que chegam a desencarnar, vão para o plano espiritual e isso segue com eles, porque afinal está registrado no perispírito de cada um. E eles têm nova oportunidade, eles voltam e trazem de novo com eles essa mesma situação. Precisam sim buscar esclarecimento, precisam sim ter noção do perdão, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. Jesus nos traz muitos caminhos. Como conhecer, ou melhor, como reconhecer a obsessão? Aqui vamos trazer alguns itens mais direcionados aos médiuns. São aqueles médiuns ostensivos, aqueles trabalhadores da casa espírita principalmente, mas também serve para irmãos que não têm essa mediunidade ostensiva, mas que também sofrem por alguns motivos. E aí existe a possibilidade de a gente reconhecer essa obsessão. Quando existe a insistência dos espíritos em se comunicar, aquele médium que vem ao trabalho mediúnico, que se propõe a trabalhar no bem, mas de repente ele começa a perceber que fora do lugar da casa espírita, às vezes em lugares não adequados, existe a presença dos espíritos que querem se comunicar. Aquela insistência acaba alterando a vida daquela criatura. Isso já é um item que podemos observar melhor para sabermos como começa uma obsessão. Esse médium, às vezes, em função das comunicações que recebe, ele passa a ser iludido pelos espíritos. Aqui eles dizem ilusão do médium. Ele passa a não reconhecer a falsidade das comunicações. Os espíritos são muito espertos, são muito sutis e fazem através de uma falsa comunicação, de ilusões que eles transmitem para o médium, que ele então não reconheça mais a falsidade dessas comunicações. Existe também, o médium passa a ter uma crença na infalibilidade dos espíritos comunicantes. Eles fazem elogios, eles sugerem coisas, eles colocam o médium como papel principal daquela casa e então esse irmão médium passa a acreditar que esses espíritos são infalíveis, que eles realmente trazem comunicações valiosas e se deixa levar por isso. Passa então esse médium a ter reações agressivas àquelas críticas das comunicações recebidas. Aquelas pessoas que participam daquele trabalho mediúnico. Muitas vezes querem alertar, muitas vezes querem dizer para aquele médium que as coisas que ele vem trazendo não têm muita lógica, não tem muito fundamento na doutrina espírita e ele passa então a ter reações agressivas. Existe também a possibilidade desses médiuns ou de pessoas na sua vida natural ouvir ruídos e movimentos de objetos sem causas explicáveis. São irmãos que passam a obsidiar essas criaturas através de ruídos, de pancadas, movimentos de objetos. Tudo isso nos deixa alerta para uma possível obsessão. Nós temos vários tipos delas: obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A simples, nós trazemos aqui: o espírito malfazejo se impõe contra a vontade do indivíduo, impedindo o auxílio e causando-lhe embaraço nas comunicações mediúnicas, como nós já dissemos. Ele faz insinuações levianas, incentivos à vaidade e desejos ilícitos, tudo na medida do apoio que for encontrado na criatura por esse obsessor que se chegou, que atingiu. Então, esse obsessor vai fazendo incentivos, insinuações levianas,
Essa é uma obsessão simples, que o médium ou a pessoa tem condição de perceber que algo está diferente. Ele tem um pensamento muito diferente daquilo que é o seu normal. Tudo isso vai nos alertando para uma obsessão simples. E aqui, essa obsessão ruidosa, essas manifestações ruidosas, o Kardec chama de obsessão física. Agora, a fascinação é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, paralisando-lhe o raciocínio. Já é um pouco mais grave. O médium, então, no caso, o obsidiado, não se considera iludido. Ele passa a ter uma confiança cega em tudo aquilo que está lhe acontecendo. Ele, então, não compreende aqueles absurdos que provoca, aquelas ações ridículas e perigosas que ele vivencia. Tudo aquilo para ele passa a ser natural. São espíritos, esses obsessores, inteligentes, perigosamente ardilosos e com objetivos voltados para o mal, que afastam aqueles que possam abrir os olhos ou esclarecer os erros de suas vítimas. Eles fazem com que esse médium se isole, não participe mais de reuniões, que não ouça os comentários do final da sessão. Tudo isso, ele vai se isolando e vai achando que ele tem a razão e que os outros estão querendo que ele tenha atitudes diferentes, mas que ele não concorda. E nós devemos lembrar que não são apenas aqueles pouco estudados, os homens de muito estudo, de muito conhecimento, podem sim entrar numa fascinação sem que percebam. Agora, a subjugação é a mais grave de todas. É a paralisação da mente da vítima. Chamamos de possessão muitas vezes, fazendo essa criatura agir mesmo contrariamente ao seu desejo. Ela não tem mais domínio da sua vontade. Ela pode até ter alguma consciência, mas a vontade passa a ser do obsessor. Ela simplesmente aceita e obedece. Existe a subjugação moral, quando o indivíduo é levado a tomar decisões absurdas e comprometedoras. Ele diz coisas absurdas, ele age de uma forma em que as suas decisões passam a ser comprometedoras. E também a subjugação corporal. O espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários, atos ridículos em momentos inoportunos. A gente, às vezes, até presencia certas situações, fica sabendo de situações também que acontecem, onde pessoas não se dão conta ou são levadas a ter atitudes ridículas em momentos nada oportunos. E, por fim, temos que falar um pouco sobre a duração da obsessão. Normalmente, as manifestações se apresentam de forma contínua durante um determinado tempo, que pode ser curto, naqueles casos que são chamados de transitórias, ou longo, que são as persistentes. Mas é possível que aconteçam também de forma intermitente, seja qual for o ciclo de duração. Às vezes, numa obsessão, a mais normal são essas de forma contínua. Mas já soubemos de casos em que é feito um tratamento, a pessoa se resolve aquela situação, se sente bem e aí, depois de um certo tempo, tudo volta. São esses espíritos obsessores que às vezes temporariamente abrem mão daquela situação para que a pessoa se ache resolvida, bem cuidada, e aí ela se deixa novamente levar por aqueles sentimentos, por aqueles impulsos inferiores e volta a ter
os obsessores por perto. Quem é esse nosso obsessor? Falamos tanto dele durante todo o nosso estudo. Sabemos quem é ele? Sabemos, imaginamos ser um espírito do mal, um espírito maldoso, que só nos provoca sofrimento. Vamos ver o que tem aqui escrito. Obsessor é um ser como nós. Não é um monstro das trevas, onde tem sua morada por todo sempre. Nem é um condenado que só vive de crueldades, sem remissão pela justiça divina. É um obsessor, mas é um ser como nós. É filho de Deus. Isso que devemos lembrar. E ele não vai se tornar mal para sempre. Todos os filhos de Deus têm todas as oportunidades quantas forem necessárias. Ele vai ter também. Ele está sofrendo. Ele ainda não tem conhecimento e nos faz sofrer também. E aí Deus promove para ele nova oportunidade. Nós também teremos tantas oportunidades quanto precisarmos. Este obsessor é um irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, talvez com a nossa participação. Temos que lembrar disso. Hoje nós estamos encarnados, eles estão no plano espiritual. As situações se invertem, amanhã seremos nós os desencarnados e talvez tenhamos as mesmas atitudes que eles. Precisamos quebrar esse ciclo. Precisamos nos esclarecer, buscar o conhecimento, aquilo que Jesus nos disse. Conheça a verdade e a verdade vos tornará livres. É esse o ensinamento maior, porque senão viveremos sempre dessa forma. Quando eu vou para o plano espiritual, eu me torno obsessor. Quando eu venho para encarnado, eu me acho vítima. E assim nós vamos viver até quando? Queremos buscar a felicidade? Todos nós com certeza queremos. E a felicidade, Jesus já nos disse, só existe um caminho para ela, o bem do próximo. E esses obsessores são os nossos próximos também, são irmãos nossos. Então, pensemos em tudo isso, vamos analisar esse estudo, vamos repensar a nossa vida, as nossas atitudes e fazer um amanhã melhor. Encerramos desejando muita paz a todos. Vamos pedir ao Mestre Divino que nos abençoe, agradecer a Ele por esta oportunidade e que essa paz que nós estejamos desejando aqui seja parte da vida de todos e que Jesus nos abençoe e nos ilumine nesta longa caminhada. Fiquem na paz do Senhor.